Salve pessoal, mais um Sucesso Ilimitado podcast. Obrigado por vocês estarem assistindo esse programa e já peço para vocês aqui, ó, cliquem aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal, é muito importante que vocês se inscrevam aqui para nossa família aumentar, para o YouTube entregar cada vez para mais gente o nosso conteúdo. E hoje eu tô com essa referência da medicina que muita gente conhece. Eu tô com o médico cardiologista Antônio Sátiro. Sátiro, me dê a permissão de te chamar hoje de Sátiro. Ah, com certeza. Obrigado, doutor, por você estar aqui hoje no dia que a gente está gravando. É o dia do médico, parabéns. Sim. São Lucas, padroeiro, dia do médico, 18 de outubro. 18 de outubro, hoje nós estamos gravando no dia do médico, né? Que coincidência. E assim, ó, estou aqui com a biografia, né? Ó, Homens que Fazem História, né? Do Alan Caldas, né? Vamos dar aqui o nome do autor, né? O Alan Caldas é uma pessoa muito conhecida também em Dois Irmãos, né? Tem o jornal Dois Irmãos, que é uma referência para a região, né? Então, Homens que Fazem História. Aqui tá a tua biografia, doutor? Pietro, em primeiro lugar, né? Olá a todos, obrigado pelo convite, né? Um prazer enorme aí te rever, né? E nesse formato assim tão lindo, tão bonito, eu tenho acompanhado, né? Sempre que possível. E olá também a todos, né? A todos teus seguidores, telespectadores aí. É uma biografia encurtada, um pouco romantizada, né, Pietro? E uma ideia muito interessante, né? Guarda aí, Vitor. Muito interessante de deixar, na verdade, um registro, né, para a história de Dois Irmãos. Eu me senti muito lisonjeado, né, porque eu também sou, de uma certa forma, eu sou um forasteiro, né, e muito bem recebido pela comunidade, agradeço, né, até hoje a toda a população. E é uma biografia, então, encurtada, que fica para a história, e da mesma forma, serve e vai servir adiante como uma maneira para que os alunos das escolas, isso é um trabalho que a gente vai fazer, né, possam ter acesso, nós vamos distribuir esses livros também. Legal. Possam ter acesso e saber assim, ó, que é possível chegar lá, é possível fazer, tá? Vários de nós aí, né, realmente partimos assim do quase zero, tá? Sim. E por muita força de vontade, muito estudo, a gente conseguiu, né? Muito trabalho. Então mostrar para essa juventude toda que é possível a gente chegar lá. Muito bom, doutor. Obrigado pela dedicatória. Vou ler com muita alegria. Vou apreciar essa obra aí do Alan. Né, com certeza vai somar para o meu conhecimento, conhecer essas figuras, e uma delas é você. Muito obrigado. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Bendito Ovo, uma alimentação saudável no seu dia a dia, com ovos de qualidade. Você empreendedor, tá, que deseja comprar os produtos da Bendito Ovo, né, tanto para o varejo ou para atacado, né, ou distribuidora, né, eu vou passar aqui o contato deles por WhatsApp, tá? 51989679074. 51989679074. Chamem eles no WhatsApp aí que eles vão fazer um excelente atendimento. E a Bendito Ovo são produtos, alimentação saudável e produtos de qualidade. Alis Alimentos, há mais de 20 anos compartilhando bons momentos com você e sua família. Experimente Alesa, Chuletão e Nova Itaberaba. Cressol, cultivando raízes e impulsionando o desenvolvimento local. Abra sua conta na Cressol. Cisma Prateleiras, mais de 2.000 metros quadrados em materiais à pronta entrega. Atende toda a região sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E para quem teve algum ônus com a enchente, eles fazem um preço especial para vocês. Tem o QR Code aqui na tela, vocês podem chamar eles ali, conhecer os produtos e chamar eles ali porque também são produtos de excelente qualidade, estão no mercado há muito tempo. Feito isso, doutor, agora
a gente vai falar de saúde. Vamos. Agora nós vamos botar os pingos nos is aqui de muitas coisas que, né, as pessoas têm os mitos e as verdades, né? Então, vamos começar primeiro conhecendo o Antônio Sátiro. Doutor, como é que tu chegou na medicina? Bom, Pietro, eu sou natural de Dom Pedrito, a região da campanha, né, da fronteira oeste, né, e a minha vida toda sempre foi com a ideia de fazer alguma coisa relacionada à saúde, né, sempre no intuito de beneficiar ou ajudar algumas pessoas, estimulado pelo meu pai, que foi professor de biologia, um tio que era médico, né? Mas, enfim, a trajetória foi para esse lado. Eu vou para Pelotas estudar, né? Isso tu lá com quantos anos? Eu vou para Pelotas, sim, com 17 anos. 17. Fiz na época era primeiro e segundo grau, né, em Dom Pedrito, né? A gente não tinha muito recurso, né? E fui estudar em Pelotas, e acabo fazendo vestibular para farmácia e bioquímica, onde eu passei curso farmácia e bioquímica. Né? Bom, uma faculdade bem interessante, assim, bem interessante mesmo. Tô lá eu no final, enfim, aquela coisa toda, mas não estava me encontrando, né, Pietro? Não me encontrava, assim. Sim. E comecei a conversar com uma série de colegas, né, colegas não, de colegas de universidade, mas sim. estudantes de medicina e tal. E eu digo, me encantei, eu acho que aí eu vou me encontrar, né, no próximo ano faço vestibular para medicina, passo e curso medicina. E não terminou a farmácia? Faltou 4 meses. 4 meses, tá, meses, entendi. Né, porque na época era uma faculdade particular, a Universidade Católica de Pelotas. Não teria como bancar, né? Entendi. Fazendo medicina, né? Ia te pesar aqueles 4 meses ali, não, né? tem como. Então eu teria que escolher mesmo, né? Na época podia trancar um tempinho, eu tranquei a farmácia, mas segui na medicina e aí realmente, né, me encontrei mesmo, né? Então foi uma guinada assim né, de profissão, que não foi a minha primeira escolha. Sim, né? Sim. E antes disso, antes de tu entrar na faculdade, né? O que te motivou a gostar da farmácia, dessa área? Né? Você tem um histórico ali de atleta. Né? Tenho. Tu sabe que eu lutei karatê profissional, né? Durante alguns anos, né? E realmente sempre fui voltado ao esporte, né? Fui goleiro de futebol. Olha só. Né? Na época não era futsal, era futebol de salão. Futebol de salão, né? A gente se machucava bastante, uns cimentão aquele, né? E tive êxito, assim, tive campeonatos, ganhamos campeonatos e tal. Então eu sempre fui voltado ao esporte. Sempre né? esteve nessa. Sempre estive nessa. Sempre me chamou muito a atenção, me gostei da parte do esporte e alguma coisa voltada para a saúde. Então fiz muitos anos durante o ensino médio, né, e depois no início da faculdade, o karatê. E sempre o futebol dentro dessa área de, né, ligado a alguma coisa à saúde, né? Tive também um passado, Pietro, aí um pouco na música, né? Que legal. Música gaudéria, né? Logicamente que sim. Temos um médico músico aqui. Né? Fui. Né? Não, mas né, quem sabe andar de bicicleta sabe sempre, né? Então, nunca esquece. Mas o meu pai, como era um professor de biologia, né? Então teve um grande peso para essa área de farmácia e posteriormente medicina. Né? Então foi isso que realmente pesou bastante. E a gente já vai começar aqui nas perguntas, mas só para quem não te conhece, né, a tua história mesmo lá atrás, né, doutor? O que eu ia dizer aqui é o seguinte: quando que você decidiu que você queria ser cardiologista? Eu me formo, né? Tu te formou me formei. Um tempo ali, isso. Sem se especializar? Na verdade, quando eu me formei, eu logo passei
na residência médica, que é uma prova que tu faz pelo MEC, né? Eu me formei, passei e fui cursar medicina interna na Santa Casa de Porto Alegre. Eu fiz o último ano, eu estudei na Universidade de Pelotas, e o último ano eu fiz na Santa Casa de Porto Alegre, pela fundação, pela faculdade, pela fundação. Quando eu termino o curso, né, então eu presto a prova para residência, que é uma pós-graduação, né, com reconhecimento, com título, né, e curso medicina interna na Santa Casa. Fico 3 anos na Santa Casa. A partir daí eu me apaixonei pela cardiologia, e logo que eu terminei a área de medicina interna, né, eu presto prova, então, para mais uma especialidade, que então vem ser a minha segunda especialidade, a cardiologia, no Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, onde eu cursei a cardiologia, né, é realmente um local de excelência, assim, né, Pietro? E a partir daí, então, começo a minha caminhada, né, a minha caminhada como médico, trabalhei em vários lugares, né, logicamente, ao longo do tempo, né, tu trabalha em vários locais e ao longo do tempo vão surgindo convites, né, tu vai te relacionando, as pessoas vão te conhecendo, né, vão surgindo convites e aos pouquinhos eu fui vindo para essa região, né, comecei em Novo Hamburgo, depois, inclusive, fui funcionário público na prefeitura de Dois Irmãos, né, durante alguns anos, aonde eu comecei a ter contato com a região. E aos poucos também, né, abraçado por colegas, né, eu vi que tinha necessidade nessa área. Essa área de cardiologia é uma área muito carente. Né, muito carente, né? E aos poucos eu fui vindo, estabilizou, e eu realmente acabei, né, vindo em definitivo para cá, e a comunidade regional te abraçou, né? Sou muito grato, né, Pietro? Sou muito grato a toda a região, com né? Certeza. Toda a região, são aí 32 anos e meio, né? Sou muito grato à região. Muita gente que está nos assistindo aqui sabe da sua importância, do seu papel como profissional, né? Que exerce com muita maestria e qualificação. E interessante, Pietro, que na época, né? Na época, o sistema do SUS era diferente, né? Hoje nós temos um sistema de referência e contra-referência. Tudo é via sistema. Na época, não. Eu estava em Porto Alegre, estava aqui, em Dois Irmãos, em Novo Hamburgo. Todas aquelas pessoas mais graves, né, que tinham do ponto de vista cardiológico, precisavam de cirurgia cardíaca, de cateterismo, eu transferia para o meu ambulatório em Porto Alegre. Não tinha muita burocracia. Né? Sim. Então, o que acontece? Tu vai ficando conhecido. Né? Tu ajuda a resolver os problemas. Esse zelo que tu tem pelo paciente. Exatamente. Então, logicamente que tu acaba criando vínculos, né? Eu tenho vínculos, imagina, até hoje, de algumas pessoas que nós, na época, atendíamos em Porto Alegre, né? Devido a essa necessidade da alta complexidade. Tá? Ou então, na época, também a gente pegava um telefone, falava com um colega, Sátiro, manda, aquela coisa, né? Hoje não, hoje é diferente. Tinha esse trânsito mais facilitado. Mais fácil. Show de bola. Hein, doutor? Vamos lá, então, agora, vamos ir mais adentro agora, né, nesse assunto, que o coração, né, é o nosso, vamos dizer o quê? Motorzinho. É o nosso motor ali, né? Doutor, com o estresse diário, que muitas pessoas, né, e depois eu quero fazer uma pergunta, assim, de você me pontuar, né, alguns pontos mais relevantes, né, que afetam o coração, mas assim, o estresse do dia, né, o que ele está fazendo com a saúde do coração das pessoas, né? Ele está fazendo muito mal, vamos começar por aí, né? Muito mal, né, Pietro? O estresse, Pietro, a gente tem que entender um pouquinho, né, o que é isso, né? O estresse, ele gera, além de um sofrimento psíquico, um sofrimento psicológico, né? Seja por ansiedade, que hoje é o mal dos últimos anos, por tensão, por depressão, por angústia, ele gera uma série de reações químicas
né? Liberação de cortisol, de adrenalinas, essas catecolaminas todas, que fazem com que o teu organismo, teu sistema cardiovascular fique diferente. Ele vai ficar com as artérias mais contraídas, o teu coração vai trabalhar mais, vai aumentar mais a tua pressão, vai aumentar mais o teu açúcar. Isso tudo para a célula, né, principalmente célula cardíaca, é muito danoso, é muito ruim. Tu tem uma série de reações químicas que vão alterando o funcionamento do coração. Bom, estresse, né, nós não temos como fugir, certo? Certo. Mas nós temos como amenizar, né? O estresse, ele não pode ser, né, prolongado. O que causa doença é esse estresse prolongado. Nós temos que aprender com o tempo a regular melhor isso, tá? Todos os fatores, assim, que vão gerar o aumento de pressão, de contração das artérias, eles vão, em algum momento, se prolongado, te gerar doença. Pode até ser, às vezes, doenças leves, mas pode ser graves, como infarto, AVC, arritmias, né? E doenças leves do coração? Tu pode ter variações de pressão, tá? Que inicialmente não vão te causar dano nenhum, mas um sinal de alerta. Tá? É um sinal de alerta. Então o estresse, ele é extremamente hoje importante no sentido de que a gente tem que trabalhar a nossa mente para isso. Se nós olharmos assim para o passado, né, nós vamos ver que a gente não dava tanta importância, né, Pietro, para o estresse, assim, ele era visto assim como uma coisa, isso aí não, né, é meio bobagem, assim, né, uma coisinha meio assim, né. É meio bobagem. Não, a gente, com o avanço da ciência... E da tecnologia, eu acho. Sem dúvida. Falasse algo muito importante, né. A gente fica aqui... Mas, Pietro, tu é uma pessoa tecnológica, certo? Tu tem que saber usar a ferramenta, né? Essa é a questão, tá? Tu tem que saber usar, né? Nós não podemos, assim, fazer disso uma total dependência. É importante, sem dúvida, é uma ida sem volta, como você diz, e que bom que seja. Que bom, é um avanço, certo? Sim, é um avanço. O avanço, todo avanço é bem-vindo, Com certeza. né? Mas para aí, nós temos que regular isso. É essa regulação que é importante. E os jovens têm que começar a treinar. Nós temos que incentivar os jovens, nós, os pais, enfim, cuidadores, como a gente fala, incentivar essa criançada para que eles saibam usar adequadamente. Não criar uma dependência. Não criar uma dependência. Existem estudos, inclusive, né, ou estudiosos e cientistas que defendem a ideia de que criança até os 5 anos não deve pegar em telefone celular. Olha só. É importante isso. Isso são cientistas que dizem isso. São estudos. São estudos. Estou replicando só, claro, tá? Alguns estudos. Então, pelo menos alguma coisa existe, né? Sim. Alguma coisa existe. Porque tu acaba criando realmente, né, durante a infância, um vício, né? É um vício, né? A ansiedade, ela vai estar presente. Ela vai, entendeu? Ela vai te acompanhar. Ela vai acompanhar. Ela vai acompanhar e depois, ao longo dos anos, né, não é tão fácil, né, de retroceder. Exatamente. Né? E doutor, dentro dessa linha mesmo do estresse e da ansiedade, a gente pode linkar isso aí já com alimentação. Sem dúvida. Alimentação. Né? Bom, todo mundo vai dizer, não, comer gordura e coisa, né, afeta o coração. O que de fato, doutor, na nossa alimentação, o que você sugere e o que você, né, e o que você não recomenda, certo, né, tá, para as pessoas já ter assim, ó, olha, vindo de um médico, né, ó, tem que ter um equilíbrio, né, mas assim, o que é o inimigo na parte de alimentação? Agora eu quero saber, eu vou indo por partes. Na parte de alimentação, assim, os inimigos do coração. Tá. Eu acho que a gente podia citar alguns principais, assim.
frituras, excesso de açúcar, carne processada e excesso de sal. Excessos, certo? Eu acho que a gente podia listar isso. São os principais, né? Então, frituras, excessos de açúcar, excesso de sal, né? E carnes processadas, tá? Antes disso, Pietro, eu acho que merece uma colocação, tá? Tudo que nós estamos conversando, logicamente, tem fatores nos quais eu me guio e gosto, mas existe a pesquisa para isso, né? Nós temos hoje uma produção científica mundial enorme, muito grande, né? Então, eu acho que isso é fundamental, né? Sim. Bom, se nós formos ver os estudos, né, que nós temos até hoje, tu vai ver que existem das mais diversas dietas, né? Existem muitas dietas aí no mundo afora, né? Uma das dietas muito saudáveis é a dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma dieta rica em peixes, em óleos, oliva, né? Então... os ômegas, né? Ômegas, ômega 3, né? ômega 6. Isso, vegetais, né? Mas, logicamente, com proteínas, né? Claro. Bom, mas o que a gente tem, se nós avaliarmos, assim, todos os critérios de longevidade que são estudados, a gente observa que a moderação é um fator importante, né? Guardado assim, ó, a vontade ou a preferência de cada um, nós vamos ter aqueles carnívoros, vamos ter os veganos, tudo bem, tem, né? Mas a gente observa que a moderação, ela realmente... É o melhor aliado. É o melhor aliado, tá? Se nós tivermos moderação, no geral, nos alimentos, a gente não precisa abrir mão de nada. Esse é o segredo, tá? Claro, se eu pensar no dia a dia, né, o meu cotidiano, ele vai ter que ser assim, ele vai ter que ser uma alimentação com pobre em açúcares, com menos sal, em quantidade de alimentos, uma coisa importante, quantidade de alimentos. A gente tem que aprender a comer menos, tá? É importante, assim, principalmente, né, depois de 40, 45 anos, né, no qual as células vão ficando mais envelhecidas, né, a gente ter uma ênfase, né, e ter uma força de vontade para poder, né, controlar melhor as nossas vontades, né? Eu sei que não é fácil, porque a alimentação mexe com prazer, não é fácil. Que é o que a gente tava falando, da ansiedade. Da ansiedade. Então você tá ansioso e agora vai comer uma porcaria. Exatamente. Só que a moderação, se tu observares assim, né? Eu vou te dar um exemplo. Tá? Te dar um exemplo e nós podemos ir conversando sobre isso, né? Se tu pegares assim, a Itália, tu vai dizer assim, mas Sátiro, a farinha de trigo, tá? Tem países melhores e tal, ela é horrível. Sim, mas e a Itália, que está entre os países que têm longevidade alta? Olha só, né? Exato. Certo? Então nós temos que usar dados. Não adianta o que eu acho, o que eu penso. Não, nós temos que usar dados mundiais. Tá? Então existem outros fatores, certo? Envolvidos, Pietro. Tá? É uma massa com uma fermentação melhor. Isso é verdade. Entendeu? É uma qualidade melhor. Isso também é verdade. Quer um cafezinho, doutor? Eu quero. Mas nós não podemos... deixa eu tomar esse aqui, então. Obrigado. Desculpa. Ô, Vitor, pega pra nós não podemos, né, Pietro, demonizar, né, determinados alimentos, tá? Respeito... Desculpa. Respeito quem pensa ao contrário, claro que sim, mas eu assim, ó, eu prezo muito pela ciência, tá? Logicamente que eu tenho as minhas preferências, tu tem as tuas, e nós respeitamos isso, é de cada um. Mas nós temos que olhar o mundo de uma maneira ampla. Nós temos que ver o que está acontecendo no mundo, né? E é isso que vai nos nortear, tá? E o que nos norteia são essas características de excessos de alimentos. Claro, se nós pensarmos assim, a proteína animal, eu sou Dom Pedro, eu sou um carnívoro, né? Sim, claro. Meu Deus. Só filé lá, que nem... Literalmente, né?
Mas assim, a proteína animal é importante, sem dúvida, fundamental, né? Seja na carne, seja no ovo, né? Sem dúvida nenhuma. Bom, mas para aí, gente, nós temos que ter moderação também. Né? Existe a moderação. Claro, vai existir, por exemplo, né, Pietro? Qual é o teu objetivo, por exemplo? Vamos lá. O teu objetivo de tais alimentos. Eu sou um fisiculturista. Sim. Tá? Eu sou um esportista X. Bom, aí nós vamos pensar diferente por um tempo, certo? Certo? Sim. Isso é importante. Sim. Né? Claro. A história do ovo. O ovo é super saudável. Tá, mas para que tu quer? Tu quer ele como alimento, como complemento, então é variável, sim, né? Tem várias verdades. Não existe assim, nós não precisamos, né, dizer que tudo tá certo ou tudo tá errado. Não entrar muito em tabu. Não, claro que não. Claro que assim, não. Ó, eu vou te dizer uma coisa, doutor. Com a vinda da internet, né? Isso até semana passada, quando eu estava entrevistando o nutrólogo, né? A gente estava conversando e eu acho que é isso, né? Com as redes sociais, tem muito, tipo assim, ó, tem muito cacique pra, né? Né? Então, tem muita gente que talvez não tenha... Curiosos. Não, eu digo pelo conhecimento. Gente difundindo conhecimento, às vezes... sem ter uma propriedade intelectual. Sem ter base, Pietro. Sem ter base. Porque assim, né? Como é que tu vai, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Se tu entrar aí, né, como tu disse na internet, tu vai encontrar inúmeros artigos. O fato de entender um artigo não é tão fácil às vezes. Claro, é muito técnico. Tu pode estar ser tendencioso, né? Então, logicamente, né? Então a gente tem que avaliar muito bem isso, né? Sim. Para isso existe realmente grandes revistas, né, para que a gente possa, grandes trabalhos, mega trials, né, meta-análises, né, para que a gente possa ter um norte. Nós temos que ter um norte, né? Sim. Eu até, como eu te disse, eu posso fazer a minha vida do que eu quiser, tudo bem. Com certeza. Não tem problema nenhum. Sim. Né? A gente respeita, não é esse o problema. Nós estamos discutindo assim, o que é melhor para a maioria da população, né? Porque às vezes, imagina assim, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta, né? Nós não somos iguais. Com certeza. Né? Nós temos muitas... fatores que influenciam. Exatamente, com certeza. Exato. Regionais, raciais, né? Então nós temos diferenças, né? E isso é muito importante. Com certeza, tipo assim, olha, um exemplo disso, né? Só para nós ir além... a questão dos japoneses, né? Sabe? Então, a expectativa deles de vida, né? Sim, tanto sem que dúvida. Assim, né? O Japão é um exemplo disso, um exemplo de expectativa de vida que os caras dizem assim que eles não querem mais fazer filho. Né? Então tem muito idoso lá com 100 anos de idade e não tá nascendo gente, né? Mas enfim, doutor, aqui nesse livro, tá? Você me disse aqui nos bastidores que tem 3 histórias marcantes, né? E eu gostaria que você citasse isso, né? Me conta 3 histórias marcantes da tua vida, doutor. Tem aí um pouco realmente de romance, que aí é por conta do autor, que fica bonito, né? Claro, tá? Mas pode ir bem, né? Bem técnico para o pessoal. Uma delas, Pedro, existem, claro, existem situações na tua vida, né? Que elas realmente marcam para toda ela, né? Para sempre, né? Sim. 2 delas aconteceram em 2 irmãos, né? E uma em Novo Hamburgo, no Hospital Regina. Né? Em 2 irmãos, uma delas, um dos meus plantões, na época nós fazíamos plantões praticamente sozinhos, né? Então a gente atendia tudo. Eu já tinha uma certa experiência em função de ser médico formado há algum tempo, né? Que emergência é algo difícil, né? E chega na emergência um rapaz, na época de 18 anos, né? Todo cortado por uma daga, foi uma briga que aconteceu, chega de ambulância. Ele chega de ambulância, assim, praticamente sem respirar, né? Quando nós olhamos, assim, pá, esse rapaz tá morto, tá branco, muito sangue. Não vou me estender aqui, tá? Sim. Bom, aí naquela
naquele atendimento, enfermeiro, enfim, a gente vai limpando o paciente, vai limpando para descobrir onde é que estão, e tu vai tentando estancar onde está sangrando. Pois esse rapaz, ele tinha uma laceração no peito da adaga, no átrio do coração. O que é o átrio? O átrio é uma região do coração. Tá? Que parte é? É a parte de cima, assim, tá? O coração tem 4 cavidades. Tem 2 átrios em cima, 2 ventrículos embaixo. Tá. O átriozinho aqui em cima estava lacerado. Tá. Né? Isso a gente, claro, veio saber depois. Era uma ideia. Bom, mas jorrava sangue dali. E ele sem pressão e nada. Enfim, aquele atendimento de emergência. Qual é a alternativa na época, né? A gente tem que estancar isso aqui, ir para Porto Alegre, que era o canal, e vai ter que operar, né? Quando a gente começou a abrir e ver, Pietro, foi algo assim mesmo daquela coisa da gente de emergência, né? Coloquei o dedo no coração ali e fomos embora. A gente em 20 minutos estava no Hospital Cristo Redentor de Porto Alegre. Segurando o vazamento. O vazamento. Chegamos lá, sim. O pessoal não acreditou, né? Esse rapaz tá morto. Bom, enfim. Pois 4 meses depois, Pietro, 4 meses depois, de volta a 2 irmãos. O guri. Tá? Claro, não vou falar em nomes, né? Sim, claro. Mas claro. É algo assim que me marcou muito positivamente, Sim. logicamente. Se te marcou é porque realmente era uma coisa que quando tu chegou lá, tu falou, cara, não vai ter salvação. Né? Exatamente, e alguém de 18 anos, né? Sim. Tá? Então isso realmente foi muito marcante na minha vida como médico, né? É uma atitude que eu tive que tomar sozinho, né? Que também não é fácil. Como né? é que tu lida isso, doutor? Como é que tu lida com as situações que tu tem que tomar uma decisão rápida? E se tratando ainda mais em coração, né? Sim. Tá. E também aproveita para explicar. O coração tem um tempo para a gente conseguir consertar alguma coisa? Tem. Como é que tu lida com isso? Bom, treinamento. Tá? Só tem uma maneira de lidar bem. Quem trabalha em emergência, UTI, sabe disso, né? É treinamento. Não tem outra maneira. Tu tem que treinar. Tu tem que fazer curso, estudar. Alguém tem que te ensinar. Sim. Né? Não existe autodidatismo. É uma área que não existe autodidatismo. Sim. Por mais que tu leia, alguém tem que te mostrar. Alguém tem que te pegar na mão e dizer, olha, é assim que você faz, tá? Sim. Então é treinamento, Pietro, treinamento, tá? É só essa palavra. Porque a partir do momento que tu treina, tu emocionalmente também, tu fica preparado, né? Porque realmente são momentos que podem e vão fazer toda a diferença. Segundos, né? Segundos, tá? É a diferença de alguém viver ou morrer, né? E isso aconteceu com um menino também na época, também 2 irmãos de 8 anos de idade, fez uma ruptura de baço. Eu tô saindo do meu plantão num domingo, né? Num domingo, e chega um menino também chocado, 8 anos, imagina, tá? Sem pressão, branco, enfim, aquela coisa toda. E na época a gente fazia o que dava, logicamente, né? E eu volto, tô saindo do meu plantão, né? Volto pro plantão, eu vi a gravidade, né? Volto pro plantão, atendo o menino, fico com ele em Porto Alegre até a madrugada, já não tava mais de plantão. Sim. Tá? Até a madrugada de domingo. O menino é operado em Porto Alegre, também fica 1 mês em Porto Alegre. E 10 anos depois, depois de uns 12 anos mais ou menos, 12 anos depois, a mãe do menino, Pietro, veio no meu consultório, né, para me agradecer, enfim. Sim. Eu vou até me emocionar, então não vou me alongar muito. Fica à vontade. Para me agradecer, assim, imagina o filho dela, né, o filho único. Sim. Né, com uma ruptura de baço, algo que pode matar, e na época tudo era muito difícil, hoje é mais fácil, né, sim, tá? Eu fiquei, assim, foi uma coisa marcante na minha vida profissional, porque também um menino de 8 anos, que se tu não te interessa por ele, ele morre.
né? Uhum. Então, isso realmente faz parte da minha história, né? De todas a gente tem muita coisa boa e muita coisa ruim, né? Na medicina, Claro, né? mas assim, é o que marca, né? Isso marca, porque tu Sim. imagina alguém, anos depois, o menino com 20 anos, ele não apareceu. Até tenho de curiosidade depois de vê-lo, né? Sim, sim. A mãe vem no consultório, me paga uma consulta, né? Nossa, Pietro, é algo assim arrepiante. É gratificante. É muito gratificante isso, né? Faz a nossa vida melhor. Melhor. Com certeza. Né? Melhor. Porque eu sempre digo, quem me conhece, né, no consultório, o cardiologista, ele é uma relação sempre de amor e ódio, né? Porque a gente tá lá em cima e tá lá embaixo. Porque, entre aspas, a gente mata. A gente salva e mata. Não é muito fácil de lidar isso, né? Sim. Não é muito fácil, né? Sim. Então, é uma relação realmente, né, que tu tem que emocionalmente, se tu queres trabalhar em urgência, te preparar mesmo. Hein, doutor? E agora, me diz aí, tu já... Eu sei que tu salvou bastante gente, mas você, né, e o coração são coisas que, né? Sim. Você já teve muitos exemplos de que ruins, não conseguiu. Já. E tem, né, Pietro? Quem trabalha com isso, Pietro, tem. Tá. Infelizmente, a gente tem que saber lidar, né? Tem que saber lidar. Toda vez que tu passa por atendimentos que acabam, que o desfecho é ruim, é com morte, né? Sempre vale a reflexão, tá? Reflexão pessoal, reflexão do teu estudo, das tuas equipes. É muito importante isso. Para o crescimento de todos nós, né? Que são momentos bem ruins. Claro. Muito ruins mesmo. Sim. Né? E nessa mesma seara, doutor, tipo stent. Quando que o uso desses métodos, eles são métodos que... Quais os métodos que a gente pode usar quando a pessoa já está em estado de, por exemplo, infarto? Não precisa ter infarto, né, Pietro? Às vezes tu tem um quadro de angina, que é um quadro no qual... Explica os quadros que podem... Sinais que meu coração tá me dando. Certo. Sinais que eu tô com problema. Tá, ok. Bom, toda dor, tá? Do pescoço até o umbigo tem que ser investigada, certo? Tá. Toda dor nessa região tem que ser investigada. Bom, aquelas dores que parece que um elefante tá pisando em ti, aquela dor que comprime demais, tá? Aquela dor que tu caminha e tu tem que parar porque dói, né? Sinal de alerta. Situações no teu dia a dia que tu faz normalmente, né? Tua caminhada, que de repente tu não tá conseguindo mais fazer. Sinal de alerta. Tem que investigar, certo? Às vezes pode não ser nada maior, mas obrigatoriamente tem que investigar, tá? Eu digo sempre isso assim, olha, você tá acostumado a fazer o teu dia a dia, tá? Daqui um pouco tu passa dias, semanas, meses, enfim, e tu não tá mais conseguindo fazer porque tu cansa, porque te dá dor no peito, tem que investigar. Sinal de alerta. Sinal de alerta. E daí, e isso quando o paciente vai lá no teu consultório, né, eu queria que você falasse um pouco, né, do stand, do marca-passo, isso quando que é utilizado. Né? Os stents, então, eles são dispositivos, né, e nós temos hoje um pessoal, né, em Novo Hamburgo, excelência aí nisso, né, são dispositivos usados, né, para abrir as artérias, né, são, a gente popularmente chama de molinhas, né, parece umas molinhas, né, então eles são usados para abrir as artérias, tá, e essas artérias ou na vigência do infarto, quando ela tá fechando, né, ou às vezes também, ou quando fechou,
ou na vigência que a gente chama de angina, que são essas dores que a artéria vai fechando, às vezes aos pouquinhos, vai fechando aos pouquinhos, né? E isso dá um sinal na pessoa? Esses sinais que a gente estava conversando agora. Entendi. Tá? Sinais Uma exatamente. dorzinha, uma coisa. O desconforto, aí tu caminha. O que chama muita atenção é, tu caminha e tu dói. Aí tu tem que parar. Entendi. Aí tu parou, melhorou. Volta a caminhar, dói de novo. Tá? Sim. Ou então, Pietro, por exemplo, tu acorda de madrugada com dor no peito. Não é normal, né? Certo? Sim. Tá? Tem que investigar, né? São situações que tem que investigar, tem que olhar. Claro. Tá? Às vezes pode até ser alguma ansiedade, né? Sim, claro que sim, mas tem que investigar, tá? Então esses dispositivos, os stents, servem para isso. Eles são colocados tanto nas artérias do coração, nas coronárias, né? E abre as artérias, né? São colocados também nas carótidas, nas artérias cerebrais. Então hoje esses dispositivos tu utiliza e cada vez se utiliza mais. Sim. Tá? E o marca-passo? O marca-passo, ele também é um dispositivo, só que utilizado para algumas arritmias, né? Principalmente quando o coração ele não consegue bater adequadamente, quando a frequência cardíaca fica muito baixa, tá? Tem arritmias que o coração bate 25 vezes por minuto, 30 vezes por minuto, certo? Para então estimular e fazer o coração trabalhar melhor, tá? Isso é uma das ferramentas. Exato, é uma das ferramentas hoje, os marca-passos também estão muito melhores, né? Sim. Existe uma série de dispositivos também, existe junto com os marca-passos desfibriladores implantáveis, aquelas pessoas que têm arritmias graves, né? Que fazem paradas cardíacas por arritmia, né? Tem umas que fazem alguns desses eventos, né, Tipo, convulsiona. Não chega a convulsionar, é parar mesmo. Tem pessoas assim que às vezes a gente chama de síncope, desmaiam. De repente, assim, nós estamos conversando e eu caio. Tá? Não é normal, certo? Sim, exato. Tá? Então, nós temos hoje uma série de dispositivos que realmente que salvam vidas mesmo, né? E um detalhe, né, Pietro? Esses dispositivos todos, né, e nós usamos cada vez mais, e eles salvam vidas, né? Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos, o tratamento ao longo dos anos, ele vai com o teu estilo de vida e com a medicação. Eles são dispositivos para usar para resolver um problema imediato, tá? Ao longo do tempo... Tu tem que mudar a tua rotina. Tu tem que mudar, tu tem que melhorar. Tá? Os medicamentos também avançaram muito, né? Sim. Nós estamos hoje realmente com uma expectativa de vida, então, cada vez maior. Diminuiu um pouquinho da pandemia, que é natural, mas cada vez maior. Não só porque as crianças morrem menos, mas porque também nós melhoramos em tecnologia, em procedimentos e medicamentos. Claro. Então, a gente fica melhor. Tá? Então é muito interessante, olha como é interessante isso, né? A gente vive um mundo, digamos assim, hoje, né, como nunca se teve tanto estresse e tanta ansiedade. Fatores geradores de doença, certo? Mas ao mesmo tempo, nós estamos vivendo mais. Com certeza. Né? Sim, com certeza. Porque essa tecnologia está melhorando. Mas o que nós temos que pensar? Nós estamos vivendo mais, mas como é que está a nossa qualidade de vida? Exato. Como é que ela está? Né? Isso é fator fundamental. Né? Eu estou tendo prazer, né? Prazer em que eu estou fazendo. Né? Eu tenho prazer, eu tenho tempo para fazer um lazer, um esporte, conversar com pessoas, conversar com amigos. Né? A gente sabe hoje... E é importante, existem trabalhos mostrando, se tu te reunir com teus amigos 1 hora por semana, a tua chance de viver mais aumenta. É interessante isso, né? Então, isso é importante. Eu vou usar o doutor como exemplo, tá? O doutor, eu fui lá, marquei uma consulta com o doutor e tal, daí a gente fez o eletro ali e tal, acho que eu levei meus exames de sangue e coisa. E daí o Sátiro chegou pra mim e falou assim, ó, Pietro,
tá, né? Eu falei, cara, eu sou gordinho, mas, né, eu tenho saúde e tal. E daí tu olhou meus exames e falou assim e tal, né? Por cima aqui, sem a gente fazer né? Por cima aqui, o que eu vejo e no teu eletro, no aparelho lá que você viu meu coração, tá tudo certo, né? Você tem uma vitalidade, né, nos seus órgãos e tal. Então, assim, ó, se você procura, né, emagrecer e coisa, né, melhorar a tua qualidade de vida, usa isso que eu tô te falando, que tu tá bem com teus exames aqui, estão bons. Usa isso não para piorar a tua vida. Tipo, agora tu não vai sair daqui e vai tomar uma cachaçada, né? Porque eu te falei como incentivo. como eu te falei que tu tá bem. Cara, isso me marcou muito, doutor. Sabe? Eu falei, é verdade, cara. Se eu ainda tenho chance, né, de melhorar ainda quem eu sou e a saúde que eu tenho, né? Isso me marcou bastante. Eu saí de lá pensando, né? Justamente isso, cara. Eu vou sair de lá para fazer melhor, não pior. Né? Exato, mas né? Pietro, isso vem de encontro ao que há poucos anos começou a vir à tona. Claro, tu sabe que a ciência, né, ela sempre demora um pouco, né, para apresentar os resultados. Muitas vezes a gente, durante muitos anos e décadas, mas isso eu sei e tal, mas a ciência tem que provar, né? Sim, claro. Nós lidamos com pessoas, nós precisamos de provas, de coisas concretas. Não é no achômetro. Não é no achômetro, tá? Exatamente. Bom, isso vem em conta, assim, hoje, na cardiologia mundial, né, existe algo que tu já sabe que chama-se de espiritualidade. Com certeza. Tá? Não tem a ver com religião diretamente, tá? A religião, tudo bem, é de cada um, não importa a religião, né? Mas tem a ver, e esse é o termo espiritualidade, tem a ver com o teu estilo de vida, tá? O que vem a ser espiritualidade, né? É a tua relação com o meio que tu vive e contigo mesmo. Isso é espiritualidade. É essa relação, aonde tu tá inserido. Como é que tu te relaciona no teu meio, né? E isso, logicamente, né, vai fazer com que tu possa trazer para ti uma série de benefícios, né? Lógico, as pessoas que têm mais fé, isso também são dados mundiais, as pessoas que têm mais fé, não importa a religião, né, elas também adoece menos. As pessoas mais positivas adoecem menos, certo? Isso é muito importante, tá? Nós sabemos aquela história, nós sabemos que a vida ela tem um começo e tem um fim, não tem como mudar isso, tá? Esse fim vai chegar, né? Vai chegar para todos. Vai chegar. A gente não quer, mas vai chegar, né? A gente não quer, né? Logicamente a gente não busca, não é, né? Mas, enfim, tá? É difícil, né? É difícil, né? Mas essa forma, essas atitudes, né? Que a gente vai tomando ao longo da vida, que vai fazendo a gente ficar uma pessoa, um ser humano melhor. Mais evoluído. Buscar a evolução, né? Mais leve, Pietro. Eu digo isso assim, ó. O que a gente tem que tentar buscar é leveza. Eu digo não, eu vivo isso. Você pratica isso. Eu pratico isso, tá? E é difícil, né? Quem é que não tem os seus momentos de brabeza? Todos nós somos seres humanos, tá? Só que isso, Pietro, é exatamente que nem o luto. Não, o luto da gente, quando tu perde alguém, alguma coisa que tu gosta, esse luto não pode ser prolongado. Tu entendesse? Não pode, vai virar doença. Não, para aí, gente. Ele tem que ser encurtado. Tá? Não é que tu não vai sofrer, não vai ficar triste. Tu vai ficar triste. Mas tem que superar. Tudo tem que superar. Tem que superar. É difícil? Sim, é difícil. Mas a vida na Terra é assim. É verdade. É verdade. Essa é a consciência que nós temos que ter. Tá? Aqui não é... Eu digo para as pessoas assim, olha, nós podemos falar sobre qualquer assunto, certo? Sim. Qualquer assunto. Mas aqui não é o paraíso. Vamos começar assim. Com certeza. Né? É o planeta Terra. Muito bem. Então, para aí. Vamos tornar isso melhor. Vamos ter dor, sofrimento? Vamos, claro que vamos ter. Lógico. Tá? Só que a gente tem que aprender a lidar com as dores e sofrimentos, né? Com as emoções. Com as emoções. Porque isso vai te fazer uma pessoa melhor e vai fazer tu adoecer menos. Isso é interessante, né? E se tu adoecer, e algum dia nós vamos, vai te fazer te recuperar mais rápido.
Isso é muito interessante. Exatamente. Tá? A cardiologia está cheio de estudos, Pietro, de pessoas doentes em cirurgia cardíaca, está cheio de estudos. Se tu entrar no PubMed, assim, tu vai ver mais de 10 mil estudos aí sobre isso. É muito interessante. Então não sou eu que estou dizendo, estou certo, trazendo, reproduzindo algo que tem no mundo e no qual eu acredito. Com certeza. Não acredito. E essa é a ideia, né? Você trazer as suas... o que você acredita que você... Mas é muito importante, né? Muito importante. Show. Continua, doutor. Vamos lá. Fica à vontade. Aqui, ó. Aqui, que nem eu falei pra ele, ó. Aqui eu levanto... Aqui é um jogo de vôlei, eu levanto a bola. Eu não sei o tempo, se deixar falar, eu vou até amanhã falando. Vamos lá. Mas... então a gente, voltando ao assunto, né, que a gente estava conversando, porque às vezes, Pietro, tá? Às vezes a gente realmente não perdoa do fundo do coração, né? E perdão é algo... Se nós tivermos que escolher algo para nos beneficiar dentro desse assunto que nós estamos falando, o perdão é o número 1. Com certeza. Tá, é o número 1. Não é assim, ó. Nós dois, tá? Muito bem, daqui um pouco tu não gosta de mim, eu não gosto de ti, tudo bem, tu entendeu? Mas eu não preciso te querer mal, certo? Sim. Nós não precisamos nos relacionar, ponto, deu, tudo certo, não tem problema, tá? Isso é o perdão. Pouco assim, ó, tu não tem que muitas vezes ficar perto de alguém que tu não, por qualquer motivo que tu não gosta, não queira, mas não precisa querer mal. Exato. Tá certo? E essa energia, tu traz essa energia, né? Traz. Exatamente. Isso nós temos que aprender a conviver, não é fácil. Sim, não é fácil, certeza, né? Mas nós temos que fazer isso, trazer para a vida da gente, né? Nós precisamos, obrigatoriamente, nós temos que fazer isso. Eu coloco isso, né? Obrigatoriamente é um termo forte também, né? Mas isso vai nos trazer mais, qualidade de vida. Muito melhor, né? Muito melhor. E trazer todo mundo diz, né, que quanto mais tu enche teu coração, literalmente, quanto mais tu enche teu coração de boas energias, melhor tudo, até os nossos órgãos trabalham. Muito melhor. E reagem melhor. Muito melhor. Doutor, eu quero, antes de nós, estamos se encaminhando para o final, mas eu quero entrar nesse assunto. Eu quero que você diga para nós três vilões do coração. Tá, então vamos lá. Vamos escolher 3, então. Tá, vamos lá. Tem quantos? Tem vários? Não, tem vários. Mas vamos escolher 3 que eu acho que é importante. Show de 3, vamos lá. Cigarro, tabagismo. Tá? Tabagismo é um grande vilão. Esse no 1, tu já coloca já coloco, porque realmente é um causador de doença. Tá? Diabetes. Tá? É um grande vilão. Açúcar. Excesso de açúcar. Excesso de açúcar. Tá? Então, o diabetes é um grande vilão. Se existe uma doença do mal, Pietro, é diabetes. Tá? Porque abre as portas do inferno, como a gente fala. Tá? Claro, eu tô falando daquele diabetes descontrolado. Né? Não é naquele diabetes depois que tu tem depois dos 70 anos. Né? Não, diabetes às vezes com 30, 40 anos, o diabetes já é importante, né? Então, tem que controlar, tem que levar a sério. E o outro são alimentos com frituras, tá? Eu te colocaria esses 3. Esses três. São realmente vilões, assim, tá? E desmembra um pouco, o cigarro. É só porque eles abrem as portas. Sim. Abre as portas para as doenças? Abre as portas. O cigarro, ele... Todos os tipos. Tá, bebida também? Bom, a bebida sim. Aí a bebida tem o seguinte, vamos lá. Vamos lá, me explica da bebida. Da bebida, vamos entrar num assunto, e eu gosto de vinho, né? Eu parei, doutor, eu vou te dizer, eu bebia 99%, assim, botar no... E eu já tô há praticamente 2 anos... Assim, ó, bebo esporadicamente. Tá, que bom, agora, que bom. Sabe? Que bom. Nem vinho, nem nada, sabe? Eu gosto. Bom. Só que o meu vilão, eu vou ter que dizer, que assim, ó, agora eu acho que eu tô há 3 dias sem tomar refri. Tá. É refrigerante. Né? Que entra o açúcar. Mas vamos falar da bebida. A bebida, sim. Bom, vamos falar da bebida primeiro do ponto de vista cardiovascular. Tá? Tem uma regrinha bem simples para as pessoas gravarem, bem fácil, assim. 350 ml, 150 ml, 50 ml, certo? Tá. 350 ml de cerveja,
é permitido por dia. Por dia. Por dia. Tá. 150 ml de vinho, 50 ml é destilado. Certo? 350, 150, 50. Uma regrinha fácil. Tá. Estou arredondando, tá? Muito bem. Claro, homens um pouquinho mais, mulher um pouquinho menos, mas estou arredondando, tá, Pietro? Tá? Sim. Bom, do ponto de vista cardiovascular, tá? Bom, mas tem um detalhe. O ano passado, 2023, né, uma revista chamada The Lancet, uma revista londrina, inglesa, né, traz uma série de estudos aí no editorial dela, né, e bota uma pá de cal em tudo isso, né, mas não na parte cardiovascular, na parte de câncer, dizendo assim, esse foi o editorial da revista do ano passado, é uma revista excelente, tá? Olha, qualquer quantidade de álcool gera câncer, tá? Álcool gera câncer, tá certo? Bom, álcool, então nós colocamos, a gente sabe que o álcool é um fator de risco, né, para doenças também como o câncer. Então, nós estamos nessa hoje. Sabemos que do ponto de vista cardiovascular, nós temos esses limites, tá? Não, de limites diários, né? Logicamente, de novo, nós vamos ter pessoas diferentes, nós vamos ter múltiplos fatores. Quanto mais fatores tu somares, logicamente é pior. Se tu soma, por exemplo, o álcool, ao fumo, ao diabetes, bom, aí começa a somar, tá, Pietro? Tá? Mas essas medidas, elas são aceitáveis do ponto de vista cardiovascular. 350 ml de cerveja, 150 de vinho, 50 de destilado, tá? Mas tem essa questão do câncer, tá? Então nós com certeza vamos ter adiante ainda novas discussões, novos trabalhos mostrando isso, né? Mas nós estamos nesse pé. Sim, não podemos, não precisem abandonar, tá? Não, e de novo, né? Aí eu vou te dar a minha opinião, tá? E aceito, tudo é equilíbrio. Equilíbrio. Ponto. E aceito o contraponto, eu sou uma pessoa super tranquila e, né, aceito o contraponto, né? E como eu te disse, eu gosto de vinho, né? Eu gosto de vinho mesmo, né? Claro, cuido exatamente as quantidades, né? Porque a gente acreditava, Pietro, né? Talvez tu te lembre, existe na história, né, o chamado paradoxo francês. Não sei. O paradoxo francês é o seguinte: os franceses, eles comem muita gordura, né? O francês em si come muita gordura, né? Se já fosse a França, tu sabe, né? Bom, da mesma maneira que eles tomam muito vinho. Bom, e o vinho tinto, principalmente, né? Ele tem uma substância chamada resveratrol. Resveratrol está na casca, uma substância que tem na uva, né? Que a partir da fermentação dela, tu consegue que essa substância esteja presente e é extremamente benéfica para o organismo. Como é que é o nome? Resveratrol. Anotem aí, pessoal. Resveratrol, tá? Tem, inclusive, trabalhos muito já interessantes com suplementação. O pessoal hoje suplementa, manda manipular o resveratrol. Olha só. Tá? Exatamente. Para o sistema cardiovascular, ele é muito protetor. Que legal tá? isso. É muito protetor. Bom, então se atribuiu muito tempo isso, que os franceses morriam menos também em função, eles comiam muita gordura, mas tomavam muito vinho. Tá? Chamado paradoxo francês. Legal isso. Legal. É interessante isso. É o contraponto. É o contraponto, dada a história. Tá? Bom, que o vinho tem, o resveratrol tem, o resveratrol é importante. Logicamente que a gente tem que cuidar quantidades, né? De novo, a minha ideia sempre é nessa batida. Sabe aquela coisa assim, né, que a gente escuta aí na rua, é aquela coisa, uma tacinha de vinho por dia é saudável. Que é o 150 ml. É o 150 ml, né? Show de bola. Doutor, eu sei que se a gente ficar aqui, a gente vai... Não, a gente vai ter que fazer uma parte 2, tá? Vamos fazer uma parte 2. Com o maior prazer.
Para mim foi um prazer ter você aqui, Obrigado, doutor. Pietro, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, obrigado aqui por esse livro. Eu tô curiosíssimo já para começar. Vai gostar. Para começar a ler aqui, conhecer também um pouco da sua história e também de outras personalidades que estão aqui, que eu conheço a maioria delas. Parabéns, Alan Caldas. Né? E o Alan Caldas, olha, já é um gancho que eu vou convidar o Alan para vir aqui para a gente conversar. Doutor, muito obrigado. A gente sabe que equilíbrio... Ó, primeira coisa, gente, equilíbrio. Perfeito. Né? Perfeito. Equilíbrio, dosar tudo, não se restringir, não cair em... Vamos ver se eu aprendi, né? Não cair muito em mitos e tabus, né, gente? Isso. Né? Obviamente, respeitar os sinais que o corpo dá, né? E manter um check-up. Né? Sem dúvida, é importante. E assim, para nós, pro coração, principalmente, se a pessoa não tem algum sinal, qual é o tempo que você recomenda fazer um check-up do coração? Claro, tendo algum sintoma em qualquer idade, né, Pedro? Qualquer idade. Mas a gente recomenda homens, assim, nos 40 anos, né? E mulheres, obrigatoriamente, perto da menopausa. Perto da menopausa. 50 anos. Ali tem que ter uma frequência maior. Tem que ter. Gente, o Vitor Santos vai botar aqui no CG o contato do doutor, o Instagram do doutor aqui, né? Para vocês entrar em contato e conhecer também um pouco do trabalho ou, inclusive, marcar uma consulta com esse profissional. Mais uma vez, doutor, obrigado. Imagina, Pietro, um maior prazer aí, né, com o pessoal estar aqui, né? Fiquei muito feliz que a gente conseguiu agendar isso. Gente, mais uma vez eu vou pedir para vocês se inscrevam no meu canal. Podem me seguir lá na rede social pietrorosso.br. Sigam a gente no Instagram lá, Sucesso Ilimitado Podcast, que a nossa família está aumentando cada dia mais. E ó, o meu sorriso é de alegria, porque realmente com pessoas qualificadas e que merecem estar aqui, a gente está crescendo cada dia mais aqui. Gente, muito obrigado. Até o próximo programa. Até mais. Abraço.